Eu disse ontem que essa semana seria uma semana muito interessante aqui em Brasília. E a situação acabou de escalar de uma forma que nem eu antecipava. Esse escândalo do INSS é o escândalo que vai derrubar esse governo. Pense comigo, é um governo que já está ligado em aparelho na UTI. Sangrando já há alguns meses, ele já não tem mais capacidade de resgatar a confiança do público, do povo brasileiro e do Congresso. Então até que nós estamos vendo aí partidos de centro desejando entregar ministérios para abandonar de vez esse governo. É o caso agora da federalização do União e do PP, o republicano já está falando sobre isso, até o PDT, depois da demissão do Lupe, já está cogitando essa hipótese. Falta aquele tiro de misericórdia. E o tiro de misericórdia foi carregado, vamos dizer assim, em 6 dias. Desde que saiu o escândalo do INSS, em apenas 6 dias, a oposição, liderada pelo coronel Crisóstomo, conseguiu o número de assinaturas necessárias para a instauração de uma CPI aqui na Câmara dos Deputados. Paralelamente, também conseguimos as assinaturas de uma CPMI para investigar esse escândalo. Gente, isso nunca aconteceu. Em apenas uma semana conseguiram o número de assinaturas necessárias para fazer tanto uma CPI quanto uma CPMI. E aí bateu desespero nesse governo. De tal forma que o governo, que acabou de voltar de uma viagem internacional para ir lá no Vaticano, acompanhar lá o funeral, o enterro do Papa, o que é estranho, afinal de contas o Lula é ateu e odeia os cristãos, mas foi uma maneira dele fugir e levar os líderes daqui, né, para que nada acontecesse. Na semana passada. Aí o que o Lula decide fazer? O que o Lula decide fazer essa semana? Ele vai para Moscou, ele vai lá para a Rússia para participar de um evento lá de celebração do Dia da Vitória. Só que apenas, preste atenção nesse gráfico aqui, ó, nessa imagem, apenas ditadores do mundo e narcotraficantes foram lá. Maduro, ditador da África, só ditador, só quem odeia a democracia foram e confirmaram presença, né, e foram para esse evento em Moscou. O que o Lula decidiu fazer? Para impedir que a CPMI acontecesse aqui em Brasília, ele levou Alcolumbre. Dessa forma, pelo menos conseguindo mais uma semana. Obviamente, ele vai tentar fazer de tudo para impedir que o Alcolumbre instaure essa CPMI. Só que impedir essa CPMI é suicídio político. Porque é algo que todo mundo concorda. Um escândalo dessa natureza, envolvendo idosos, a perversidade com que foi feito, né, a quantidade de idosos que foram fraudados, que foram roubados, é impossível segurar uma CPMI ou uma CPI. Ele está no desespero, porque se essa CPI ou CPMI for instaurada, e ela será, é o fim desse governo. Ninguém vai querer caminhar com um governo que rouba de velhinhos. Inclusive, a polêmica da fraude, ela já superou o debate na internet ao debate que eles tentaram criar, que é a da escala 6x1. Só para você ter uma ideia, a indignação que corre no Brasil. A Globo já largou a mão deles. Até os ministros do STF, que colocaram ele na presidência, já estão vendo que não tem como defender mais. E aí, nós temos uma situação que é a seguinte: Alcolumbre não pode segurar essa CPMI. Isso é suicídio político. Não é uma coisa de direita ou esquerda. É você ser a favor de defender os idosos ou contra. É isso. É você ser a favor da corrupção ou contra. E aqui na Câmara dos Deputados, nós já conseguimos as assinaturas para uma CPI. E o Hugo Mota agora, né, ele não tem outra opção a não ser pautar. Por quê? Um dos estados onde mais teve velhinhos aposentados que foram roubados é o estado do presidente da Câmara dos Deputados. E como eu disse, não é uma pauta de direita ou esquerda. Segurar uma CPI dessa é como se fosse uma mensagem: eu sou a favor da corrupção, ou eu não estou nem aí para os velhinhos que foram roubados. Porque nenhuma pauta, desde que esse governo assumiu, causou tanta indignação quanto essa. Então agora nós precisamos pressionar os presidentes das duas casas. Lembrando, a Alcolumbre não vai poder segurar isso para sempre, porque a CPMI ela tem um diferencial, que ela é obrigatoriamente, ela tem que ser instaurada depois de uma sessão do Congresso, né, que é o Senado e a Câmara dos Deputados juntos. Agora aqui é onde ela deveria acontecer, porque aqui é a casa do povo verdadeiramente. Então sim, eu tenho certeza que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, não vai segurar essa CPI, porque sinceramente, um cálculo assim político, isso é um suicídio. Nada causou tanta indignação quanto isso. E o estado dele foi um dos estados mais prejudicados, onde as velhinhos foram mais roubados. Então não teria como ele segurar.
E aí que é o tiro de misericórdia. Para concluir, é por isso que o pessoal aqui tá tão cabisbaixo, o PT, os petistas, o povo do PSOL, eles não querem nem participar de debate na televisão para defender. Eles estão percebendo que quando for instaurada a CPI ou CPMI, acabou para esse governo. Não tem como mais defender. Nós já estamos entrando num período pré-eleitoral. Essa CPI e CPMI pode se estender aí por 6 meses e acaba com esse governo. Durante 6 meses o Brasil vai entender a profundidade e o nível de corrupção. E olha lá, coisas que foram surgindo. Um dos diretores de uma dessas entidades que estavam roubando é irmão de um deputado do PT. Tá? Irmão de um deputado do PT é o diretor de uma dessas entidades. Primeiro ponto. Segundo, o PT colocou os presidentes dessas entidades como conselheiros da Previdência e de outros órgãos. O povo que estava roubando dentro das entidades está dentro do governo. O cara que foi colocado no lugar do Lupe, ele foi o relator de uma emenda que flexibilizava a pena, a fiscalização desses empréstimos e desses descontos em folha de pagamento.